Olá, resolvemos falar com vocês novamente sobre uma doença pulmonar que acomete um grande número de trabalhadores, que é a silicose pulmonar. Nós já falamos no passado sobre a pneumoconiose e a silicose é uma das pneumoconioses. Ela é causada por sílica livre, dióxido de silício, que é um produto encontrado grandemente na natureza. O que ocorre com esses trabalhadores, principalmente de indústria da construção civil, também de marmorarias, quebra de pedras, indústria vidreira, cerâmica, principalmente, né? E outras atividades econômicas que usam como matéria-prima a areia, a sílica livre. O que ocorre com o trabalhador? Ele, ao respirar, aspira uma quantidade de sílica livre, de dióxido de silício. As partículas menores vão se depositar nos alvéolos pulmonares. Lá nesses alvéolos, causam uma reação inflamatória e uma cicatriz, que nós médicos chamamos de fibrose. Essa fibrose vai acometendo diversas áreas dos pulmões, diminuindo a elasticidade deles e diminuindo a troca gasosa entre oxigênio e dióxido de carbono, fazendo com que o indivíduo tenha dificuldade para respirar e sentindo dispneia. É progressiva, né? Isso não acontece de uma maneira abrupta e aguda normalmente. Demora-se um período grande para as pessoas acometerem e causar os primeiros sintomas e os primeiros sinais da silicose pulmonar. Como que nós, médicos, fazemos o diagnóstico da silicose pulmonar? Em primeiro lugar, a história clínica e laboral desse trabalhador. Onde ele trabalha? Ele trabalha em pedreira, ele trabalha na construção civil, numa indústria vidreira, de cerâmica, e com isso ele se expõe à sílica diariamente. Nós já aprendemos que o veneno depende da dose. Então, quanto maior a quantidade de sílica aspirada e maior o tempo de aspiração, maiores são as chances deste indivíduo comprometer a sua capacidade pulmonar. Lembro ainda que a silicose predispõe ainda à tuberculose e ao câncer de pulmão. Então, não é incomum pacientes com silicose desenvolverem tuberculose e desenvolverem câncer de pulmão. Portanto, esses indivíduos precisam ficar sob controle do serviço de saúde ocupacional. Como fazer o diagnóstico? 2 exames básicos que a gente pede: a prova de função pulmonar, ou a espirometria, e a imagem radiológica, o raio-x
de tórax simples. Nesse raio-x de tórax, a gente já começa a verificar as áreas de opacidade da silicose. E isto, progressivamente, vai aumentando e diminuindo a capacidade ventilatória e respiratória desse trabalhador, chegando, a alguns casos, ser obrigado a tirar esse indivíduo da exposição ou até aposentá-lo por condições de doença. Então, a silicose é uma das pneumoconioses fibrogênicas causadas pelo aerodispersóide fibrogênico chamado de sílica livre. E acomete muitos trabalhadores expostos. Né? Maneiras de se proteger, nós temos o uso do respirador, a varrição úmida, né? Evitar varrer as poeiras para que isso não levante a dificuldade no vento, né? Então, medidas de engenharia para evitar que o vento traga essa poeira. Então, o que eu queria falar sobre vocês, para vocês, é sobre a silicose. Vou deixar esse recado e ficamos às ordens para quaisquer outras dúvidas que eventualmente vocês tenham. Muito obrigado pela atenção.